Olá pessoal, meu nome é Ludmila e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as 5 competências do Enem na redação. Então, a primeira competência é demonstrar domínio da modalidade formal da língua portuguesa. Após a leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, você irá redigir um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. E aí é importante que a gente saiba quais são esses critérios que são levados em consideração na hora da correção. Lembrando que eles valem de 0 a 200 pontos. Então, o primeiro ponto que a gente deve prestar atenção são as convenções da escrita, ou seja, acentuação, ortografia, separação silábica, uso do hífen e uso de letras maiúsculas e minúsculas. O segundo ponto são aspectos gramaticais, ou seja, concordância verbal e nominal, flexão de nomes e verbos, pontuação, regência verbal e nominal, colocação pronominal, pontuação e paralelismo. O terceiro ponto é a escolha do registro, ou seja, ele deve estar adequado à norma culta da língua. E o quarto ponto é a escolha vocabular, ou seja, o emprego do vocábulo ele deve estar adequado ao contexto. Então, pessoal, a segunda competência do Enem é o entendimento do tema e domínio da dissertação argumentação. A palavra principal aqui é o foco. Mantenha o foco. As suas ideias devem ser claras e explícitas, então muito cuidado para não fugir do tema, ok? Lembrando que a estrutura da redação é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E aí você vai apresentar as suas teses, ou seja, as ideias que serão defendidas ao longo do texto. Lembrando que a tese deve estar relacionada ao tema proposto e apoiada em argumentos. O que são os argumentos? Os argumentos são as justificativas para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. E aí nós temos algumas estratégias argumentativas, que são recursos utilizados para desenvolver os argumentos e convencer o leitor. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Então, pessoal, a terceira competência do Enem é a seleção e desenvolvimento de argumentos, ideias e fatos em defesa de um ponto de vista. Então, aqui, planejamento é tudo. Selecione, organize e sistematize as suas ideias. Lembrando que suas ideias devem ser claras e coerentes. Elas devem ter uma lógica, um nexo, ok? E aí nós temos o chamado projeto de texto, que nada mais é do que um planejamento prévio do texto. Então, pessoal, agora eu vou ler algumas exigências importantes na hora de construir esse texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. O primeiro ponto é a apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam. O segundo ponto é o encadeamento das ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos. E o terceiro ponto é o desenvolvimento dessas ideias por meio da explicitação, explicação ou exemplificação das informações, fatos e opiniões, de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Então, pessoal, a quarta competência do Enem é demonstrar domínio dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, nessa competência você será avaliado, de acordo com a forma que você conseguiu utilizar os mecanismos de coesão, como você conseguiu amarrar as ideias entre os parágrafos, ok? E aí agora eu vou estar dando uma lida, em algumas estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram no texto. Bom, a primeira estratégia é o seguinte: você pode substituir termos ou expressões por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, advérbios que indicam localização e artigos.
A segunda estratégia é substituir termos ou expressões por sinônimos, hipônimos, hiperônimos ou expressões resumitivas. A terceira estratégia é a substituição de verbos, substantivos, períodos ou fragmentos do texto por conectivos ou expressões que resumam e retomem o que já foi dito. E a quarta estratégia é utilizar a elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados ou que sejam facilmente identificáveis. Então, pessoal, a quinta e última competência do Enem na redação é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos, ou seja, elaborar a famosa solução. E aí, a sua solução, ela deve ser específica e concreta em relação ao tema apresentado, sempre, refletindo os seus conhecimentos de mundo. E aí, pessoal, antes de elaborar a sua proposta, procure responder as seguintes perguntas. Então, a primeira pergunta: o que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema apresentado pelo tema? 2. Quem deve executá-la? O governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, sociedade, escola. 3. Como viabilizar essa proposta? E quarto ponto, qual efeito ela pode alcançar? Então, pessoal, só para finalizar, eu queria mostrar essa folhinha aqui para vocês. Ela contém as 5 competências do Enem que eu acabei de falar. E aí nós iremos corrigir as suas redações de acordo com ela. Lembrando que cada competência vale de 0 a 200 pontos, ok?